de entrar no assunto, eu vou falar umas 3 coisinhas que é importante, tá? Primeiro, isso que está aqui é uma série de TV. Eu vou pedir para vocês, nas horas vagas, assistirem. Esse que está passando chama-se Matemática nos Transportes. Então, cada programa tem 26 minutos, tá? Você lê, assiste direto no computador. De vez em quando aparece aí na TV Futura, NBR, Futuro, tem aquela TV HT, TV Tem, aparece. É uma série que eu fiz há 6 anos, já continua passando. É importante. Eu vou tirar o som. Veja bem. Tirar o som, tá? Essa série, ó, ela tem os seguintes temas. Chama Matemática em Toda Parte, tá bom? Você lê isso daqui diretamente no meu site, ó. Estou fazendo propaganda do site aqui. Ó, é matemáticadocotidiano.com.br. Esse é o endereço do site. Então aqui no série de TV eu entro e eu vejo todos os programas da série TV. Aqui você tem um programa sobre matemática na arte. É possível que vocês desejem, por exemplo, fazer uma sequência didática sobre o ensino de geometria baseado a partir da arte. É uma coisa que os alunos sempre apreciam, tem muita importância. Nós estamos em Santo André, não é um lugar qualquer. Que arte em Santo André tem importante? Saciloto. O Saciloto é um dos artistas mais importantes que existem, que é um cara que trabalha essa abstração, a geometria, etc. E tal. Então, podemos partir do Saciloto, podemos partir do Volpe, tá? Tem muitas possibilidades. Esse programa Matemática com Arte vai mostrar essas coisas aqui. Esse programa... Oi? É o programa Matemática na Cozinha. Tá rolando. Ó. Esse programa aqui é Matemática no Parque. Então, possibilidades de olhar matematicamente no espaço público e tal. Eu fiz esse programa no Ibirapuera e a gente extraiu um montão de coisas interessantes a partir desse. Esse é Matemática no Sítio. É um programa muito rico. Foi feito numa parte rural. Então, trabalha com sistemas de medidas, com área, com perímetro, com um monte de coisa interessante. Distâncias inacessíveis. Como é que eu posso medir a distância de uma margem do rio sem ter que nadar? Tá? Como é que as pessoas que trabalham com pecuária, eu tenho que dar vacina no boi proporcional ao peso dele, mas não tem balança para boi lá no sítio. Então, como é que ele aplica a dose direitinho? Como é que ele faz? É muito legal, você vai ver ele explicando. Ele pega uma corda, dá a volta toda da barriga do boi, mede o comprimento, ele transforma o boi num cilindro. E aí, pela experiência, ele sabe o volume do boi. É muito, muito legal. Né? Vai que você tem alguém, você deve ter aluno que veio do interior. Então, ele tem no vocabulário dele ok, légua. Então, essa ideia de usar sistemas sistemas de medidas não convencionais é muito importante, até para compreender o sistema métrico decimal. Tá? O outro programa, Matemática na Cozinha. Esse aqui eu fiz aqui em Santo André. Tem uma ala industrial aqui da prefeitura que faz a comida para os setores da prefeitura. Você foi lá? Oi? Eu não me lembro mais, que foi há 6 anos. Então aqui, ó, tem desde trabalhar proporções, tá? Ó, tem desde trabalhar proporções, frações, data de validade, ler data de validade, atribuir significado para a data de validade. Eles são divertidos, esses vídeos. Isso aqui é uma professora
professora que trabalha comigo, a ideia de trabalhar ideias de proporção, a parte de receitas, ler rótulos, tá? São todas coisas assim voltadas para ali, orçar o preço do sanduíche. Essa daqui é a cozinha. Tá. Ok? Tá. Matemática no futebol. Esse é um belíssimo programa que está trabalhando muito com geometria, muito com medidas, tá? E também com pontuação, coisas que falam diretamente com aquele aluno. Ele acompanha o Campeonato Paulista, então, por exemplo, trabalha com tabela, tratamento de informação, está ali. Matemática nas comunicações, matemática na música, matemática nas finanças. Esse é mais para o final, eu recomendo para o final, os dois últimos termos do EF2. Matemática nos transportes, eu trabalho inclusive álgebra aqui, cálculo de perímetros da bicicleta, marcha, pi, tudo isso. Matemática na construção civil. Esse eu convido vocês, que vocês vão encontrar informações que vocês nunca tiveram. Vocês vão ver, por exemplo, que faz sentido isso. Por exemplo, escada. Ela tem uma proporção a ser respeitada. Porque senão eu faço assim. Mas ela também não pode, a altura não pode ser muito pequena, não pode ser confortável. Bom, existe uma regra algébrica que faz a relação entre o espelho e o outro piso. Tá? É uma expressãozinha algébrica. Coisas. Orçar, uma construção, cálculo, multiplicação sai daqui, medidas, etc. Matemática nas feiras e mercados também é ótimo. Gosto muito. Matemática na escola e assim por diante. Bem, ó, isso daqui, estou dizendo para vocês, quer arejar a cabeça, quer ver matemática de um modo, quer ter ideias de aplicações para organizar atividades a partir de coisas cotidianas, então se programa e vai vendo esses filmes e tal. Mais do que isso, aqui tem um botão contato. Eu vou dar o meu e-mail, mas se você perdeu o meu e-mail, vai lá no contato e aí eu vou receber no meu e-mail. Você vai falar, eu sou lá o professor André, eu já vou te guardar numa pastinha, tá? Que aí entra agora a conversa que eu ia ter com vocês. Eu vim aqui discutir ideias, discutir concepções, etc e tal, mas quem vai montar isso tudo são vocês. No dia a dia, na sala de aula, discutindo com vocês, etc e tal. Só que eu sou um interlocutor, eu sou um provocador. Então, o meu papel, principalmente, é pôr minhocas na sua cabeça, fazer perguntas sobre as coisas que vocês vão fazer. Então, qual é a nossa meta agora? A nossa meta é ter no início vai ser uma lista meio enxugadinha daqueles conteúdos inegociáveis. Aqueles inegociáveis são aqueles que todo mundo vai aprender. E aí eu vou complementar, você vai complementar o que é inegociável com as coisas que vão agregando cultura, raciocínio, conhecimento, blá blá blá. Por exemplo, tem agora Olimpíada. Olimpíada vai aparecer matemática nos jornais todos os dias. Então nós podemos pegar aquelas situações para que os alunos aprendam com mais profundidade, com mais prazer, com mais interesse em determinados conteúdos. Eu fiz isso na Copa. Fizemos um caderno com 30 páginas só de atividades matemáticas e toda a questão da Copa. Vou até mostrar uma aqui para vocês. Tá? Então a ideia é a seguinte: a única coisa que eu vou exigir de vocês, e é inegociável para mim, a secretaria pode exigir coisas, mas a única coisa que eu vou exigir é o seguinte: a tua disposição no bate-bola. Então eu vou te dar textos para complementar, mas não vou obrigar, olha, leu, não leu? Não. Sim, ó, nós estamos conversando sobre isso. Dá para aprofundar, ler esse negócio. Obrigatório? Não. Agora vai ter coisas que eu vou dar como tarefa, nós vamos construir um currículo, então vou fazer perguntas. Você elegeu um tema que não apareceu aqui, por exemplo, múltiplos e divisores. Múltiplo e divisor é um conteúdo que pode ser tanto no F2, no final do F2, como o início do F1. Não, final do F1 ou início do F2. Tá? É importante. O que eu vou querer, e vocês vão eleger,
Isso é um conteúdo inegociável. Eu nunca vou falar, não, não é. De modo geral, eu estou concordando. O que eu vou fazer é perguntas para vocês. Até haver um consenso de que é inegociável mesmo. Tá? Pessoalmente, acho que o trabalho muito importante. Inclusive em conexão com o cabal. Bom, proporções. Proporções é inegociável. É inegociável. E proporções devem aparecer no F1 e no F2. Só que não vai ser a mesma coisa. Tá? E aí vai ter uma coisa assim, aí a equação do segundo grau. Tudo bem? Vamos ver o que vocês querem, até onde vocês querem ir com a equação do segundo grau. Vai que o seu eixo é o seguinte, olha, a minha concepção de eixo é que ele tem que sair daqui, se ele quiser fazer o ensino médio, ele vai fazer o ensino médio. Se isso é uma justificativa, então, a equação do segundo grau lá no final do terceiro termo tem que ter um trabalho. Desse tamanho? Desse tamanho? Não sei. Vocês vão decidir. Vou recomendar que tem que ser equilibrado. Tá? Estatística. Vai aparecer no F1 e no F2. O que no F1, o que no F2. Tá? Vocês vão decidir. Só que é o seguinte, vou recebendo as perguntas, as dúvidas, eu vou fazendo pequenos boletins e devolvo para vocês. Tá? Eu já trabalho aqui na secretaria. Eu tenho uma equipe maravilhosa de formadoras. São 18 professoras altamente experientes que eu acho elas fantásticas. Tá? E a gente trabalha assim. Tá? Então é isso que eu espero. Não espero que ninguém uma lista de conteúdos, nem a secretaria espera. Mas assim, estejam dispostos a debater o que vocês vão colocar na lista. Só isso. Tá legal? Tá. Beleza? Outra coisa importante. Currículo não é lista de conteúdos. Currículo não é lista de conteúdos. Lista de conteúdo que está no índice do livro, aquilo não é currículo. Currículo é outra coisa. Que envolve também uma lista de conteúdos, porque aquilo serve como guia para você. Mas nós vamos discutir abordagens, nós vamos discutir ideias, nós vamos discutir significados. Então isso que eu fiz com porcentagem, tá? Para mim é algo que eu quero fazer com vocês em todos os outros grandes rótulos. O que é porcentagem? O que nós estamos olhando? Porcentagem ela é um grande rótulo, que significa coisa distinta. Tá bom? Certo? Muito bem. Falei. Só para dar uma relaxadinha aqui, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Ó, na Copa, a gente trabalhou uma ficha de trabalho que é assim, tá? Todo mundo já viu o Sudoku, não viu? Qual é a ideia do Sudoku? Não pode ter a mesma coisa na mesma linha, na mesma coluna, certo? Então a gente pulou um contexto. Mas quando você tem um fragmento de arquibancada, então os indivíduos têm que sentar. Eu tenho 4 corintianos, 4 palmeirenses, 4 são paulinos, 4 santistas. E eles têm que sentar, mas não pode ter hegemonia. Não pode ter na mesma fileira mais do que um cara do mesmo time. Então, o desafio é preencher isso. Isso é conteúdo? Qual é o conteúdo? É raciocínio e organização lógica. É raciocínio e organização lógica. Que gera outras atividades. Bem interessante, por sinal. Tá? Mas isso aqui é um exemplo de atividade que alimenta, dá reforço, que envolve, que motiva, que desperta curiosidade, etc. Tá? Qual é o conteúdo? O conteúdo é lógica. O conteúdo é lógica. A gente não olha a lógica como conteúdo, porque lógica não é aritmética, não é geometria, não é álgebra. Mas está na geometria, está na aritmética, está na álgebra. Sacou? Então, isso é. Tá? Parei um pouco, agora quero ouvir um pouco. Vamos. Vocês ouviram coisas? Vocês estão
estão pensando coisas, foi para fora, a gente ainda está na busca daqueles conteúdos ditos inegociáveis, né? Eu posso pagar isso aqui? Posso. Como é que eu desligo isso? Acho que eu... controle remoto. Tá. Eu vou fotografar uma vantagem desse negócio aqui, né? Tem que É. Vamos lá. Vocês conseguem imaginar que eu posso colocar uma outra coisa aqui no centro e fazer conexões? Qual é a vantagem desse negócio? Você deve estar fazendo. Qual a vantagem dessa máquina? Né? Isso aqui é um mapa mental, exatamente. É um mapa mental, se eu tivesse espaço aqui, eu ia colocar conexões e explicar as relações. Mas esse mapa mental é importante para eu entender a dimensão, o alcance daquele conceito. Então aqui no meio podia ter um grande tema. Esse aqui é um tema grande, ele não é um eixo. Então, por exemplo, podia ser medida, podia ser número, podia ser equação, podia ser função. Ok? O importante é, eu acho que é importante, você acha que é importante? Então vamos refinar e olhar as nuances desse negócio. Eu vou apagar só para não atrapalhar a minha visibilidade, tá? Se precisar eu ligo. Então deixa. Está atrapalhando vocês. Vou tirar outra foto para ver se sai melhor. Tá. Bem, o que nós não falamos e talvez você gostaria de falar? Olha, o que... Na parte de operações, potência, por exemplo. Ok. O que você gostaria de falar sobre potência? Isso confunde as operações. Oi? Sim, claro, claro. Número é a nossa linguagem, né? Então nós vamos falar de número o tempo todo, só que num nível gradativo depois. Por exemplo, assim, quando é que faz sentido a gente discutir número negativo? Na grade curricular tradicional, o número negativo aparece no final do 6º ano ou no 7º ano. Tá? Agora, uma criança pequena, ela tem noção de número negativo? Depende da cultura dela. Depende da cultura. Se ela tem uma geladeira que tem uma coisa digital, então tem. Se ela mora na Finlândia, se ela no elevador, então olha o que nós estamos falando. O conteúdo tem significado, tem muito a ver com a minha cultura, com a minha vivência. Tá legal? Isso é muito importante. Eu descobri uma coisa há 30 anos atrás. Eu descobri que eu sempre gostei muito de Piaget. Sempre gostei muito de Piaget. Li, me inspirei, etc. Aí um dia, observando meu filho, eu falei assim, eu não posso ler Piaget desse modo atacante no colégio. Porque o Piaget, ele falava de reversibilidade, ele falava de seriação para sequência. Por exemplo, assim, vou dar um exemplo de alguma coisa que os piagetianos falavam, aí vocês vão entender a história do meu filho. Eu hoje tenho 30 anos, mas ele tinha, sei lá, 5, 4, velho. Piaget falava assim,
os prejudiciamos, né? Olha, eu sequencio de uma certa ordem, por exemplo assim, criança pequena, a dos 3 anos, isso é 3, ele já sabe o número, sabe? Tá? Até quando? Até 15, 20. Tá? Vai aparecer um currículo oficial aí, chamado BNCC, que está falando que os alunos até de 7 anos, que eles têm, 6 anos, que eles têm que aprender até o trinco. Eu perguntei para o cara do médico, você tem filho pequeno? Tem. Que idade ele tem? Ele tem 3 anos. Ele conta até quanto? Ele conta até 30. Pois a escola vai deixar ele parado 4 anos, não vai deixar ele evoluir. Porque você vai decidir que ele não pode passar de 30 no primeiro ano. E por que ele conta até 30? Porque é um jogo de criança. Porque dá status para a criança frente ao adulto, porque ele imita, etc e tal. Então aí eu pergunto para ele, para o filho dela que eu não conheço. Sabe contar até 15? Até 15, ele sabe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu pergunto para ele assim, quem é que vem antes do 13? Aí ele faz assim, 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai. Tá? Então ele tem uma visão que é um recorte daquilo. Então na verdade o que ele tem é uma sequência que começa aqui e vai até lá. E para ele ele não tem uma visão global que ele não conta em decrescente. Os viajantes achavam que as crianças contavam decrescentes. Mas aí eu percebi que o meu filho fazia assim. Por quê? Ele tinha um controle remoto e ele tinha controle sobre o crescimento dos números na televisão. Então, quando se fez o estudo viajantiano, o número ele ia numa certa ordem, a página impressa no livro. Mas na tecnologia atual, as crianças dominam os números de trás para frente. Então, essa historinha que eu contei para a criança, talvez não valha dela, se ele já manipula com uma tecnologia. Então, tem outros saberes que ele vai construindo tudo certo. Tudo isso para falar o seguinte: o ambiente cultural, social, vai determinar o potencial. Ok? Número negativo. Vai ter uma apreensão dependendo da experiência que o indivíduo tem. Vocês têm alunos de EJA, o cara trabalha na padaria, no bar. Então, aquele negativo da temperatura negativa, ele é muito significado. Tá? Então, por isso que eu falei assim, embora oficialmente isso seria talvez conteúdo para o primeiro ou segundo termo, é termo que você chama? Do Fundo 2, mas isso não quer dizer que lá no terceiro e quarto do Fundo 1 não possa ser trabalhado, porque aquele cara tem uma experiência. Ok? Então você vai ter que tomar uma decisão, o seguinte, olha, aquilo é significativo naquele momento, por que eu vou aprender e ensinar isso só daqui 2 anos? Não faz sentido. Ok? Então isso, vocês têm que ter atenção sobre isso. Se aquilo vai agregar, porque essa mente desse seu aluno que está, não importa, no primeiro tempo do F1, ela já é uma mente pronta para dar salto de abstração. Como é o caso do filho dela, que sabe o conceito de cadeira, embora nunca tenha lido uma definição de cadeira, na verdade ele associa nome a um objeto pela função. Isso é altamente abstrato. Concorda? Tá legal? Então vocês têm que ter atenção. O que eu gostaria? Vamos eleger aqueles conteúdos inegociáveis e tentar distribuir eles nessas grades. E depois, nós podemos fazer uma conversa e falar assim, o que tipo de conteúdo matemático ou processo de pensamento matemático pode ser trabalhado para além daquela lista inegociável? Tá? Porque os seus alunos podem tudo. Eles só não estão com as coisas azeitadas. Porque eles perderam a oportunidade na vida. Mas desenvolveram certamente algum tipo de habilidade. Por exemplo, vou falar um pouquinho de mim. Eu não sei dirigir, eu não sei andar de bicicleta, eu jogo futebol muito mal, danço pior ainda.
que é atividade motora, eu sou meio péssimo. Ok? Tá legal? Entretanto, quando eu estou dentro de um táxi, eu sou muito melhor motorista que motorista. Sabe por quê? Eu desenvolvi uma capacidade de visualização global. Tá? Visualização global significa, eu estou aqui olhando para frente, mas eu estou sem ter consciência, não estou fazendo cálculo, mas eu tenho noção da velocidade então eu estou sempre com uma prontidão maior de deslocamento. Isso talvez seja uma habilidade que eu adquiri quando eu era office boy e eu era muito esperto, né? de me localizar. Eu sou um cara que se localiza muito bem, em qualquer lugar. E essa é uma habilidade boa para o motorista. Eu podia ser um. Então, esse seu aluno, seu estudante, seu educando, ele tem habilidades. Nós temos que descobrir como potencializar essas habilidades. Talvez ele não tenha consciência. Onde que entra a matemática? Ela entra como ferramenta para a vida. Nós estamos elegendo o inegociável. Ela entra também como um catalisador, alguma coisa que alimenta ele em desenvolver esse potencial. Tá? E isso é uma coisa importante. Tá? Ainda sobre o currículo, bom, estou esperando vocês falem, tá? Na tradição cultural brasileira, nos últimos 20 anos, tem os seguintes eixos organizadores do currículo: números e operações, grandezas e medidas, a gente falou um pouco aqui. Espaço e forma. E tratamento da informação. Só que isso mudou, tá? Isso daqui, ó, é desde 1997. E antes disso era aritmética, geometria e álgebra. Na nova configuração que vem por aí, continua números e operações. Só que foi deslocado desse, porque isso aqui era uma grande cesta, colocou tudo. Então a álgebra estava aqui. Então a álgebra ela ganhou um lugar à parte. Ela mexe com configurações também, mas ela ganhou um lugar à parte. Você diz na nova configuração, mas nacional. Que estava por lá. Tá? Grandezas e medidas se mantêm. Espaço e forma também. Eu gosto de dar o nome aos bois. Porque é geometria. Ok? Tá? E o tratamento de informação agora ganhou um nome que é estatística. Tá? Nos currículos estrangeiros, esse álgebra, ele ganha uma barra ou ele é desdobrado em duas coisas diferentes. Álgebra e funções. Vou explicar. Então agora, do ponto de vista de conteúdo, eu estou falando mais diretamente ao ensino fundamental 2. Mas calma lá. Por quê? Na base nacional comum, eles estão colocando esses eixos, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então eles forçaram a barra e colocaram álgebra no ensino primário. E estão chamando de álgebra coisas que eu não chamo de álgebra. Por exemplo, fazer sequências e reconhecer padrões. Mas isso é uma outra conversa. Mas, por exemplo, há uma coisa que exige um tipo de pensamento, que é a álgebra para resolver equações. E há uma outra coisa que é a álgebra de funções. É como se essa fosse estática e essa daqui fosse dinâmica, porque aqui envolve variação. Não por outro motivo, o x da álgebra de equações a gente chama de incógnito. E o x da álgebra de funções a gente chama de variável. Ok?
Está claro isso para vocês? Tá? Muito bem. Nós não temos compromisso de ficar amarrados a nenhuma dessas estruturas. Nós podemos chegar numa estrutura que vai ser essa ou a nossa. Eu, por exemplo, tenho uma tentação danada de sugerir entrar um outro eixo, não deixar ele aqui dentro, pela importância dele. Que eixo é esse? A proporcionalidade. Mas Pode falar. eu não poderia enxergar a proporcionalidade dentro da estatística. Como ferramenta. Você usa a proporcionalidade para resolver problemas estatísticos. Mas enquanto natureza de pensamento, pensamento estatístico é uma coisa, pensamento proporcional é outra. Então eu gosto de pensar a ideia do estruturar eixo pensando em pensamento. O tipo de pensamento matemático eu uso. É que eu enxergo estatística como dado. Eu enxergo estatística como dado. Organização de dados, interpretação de dados. Interpretação de dados. Quando você enxerga estatística como interpretação de dados, você consegue quebrar a estatística, incluindo a proporcionalidade da porcentagem. Você está usando ela como ferramenta. Não, como subdivisão mesmo. Assim, Por exemplo, como é que a porcentagem entra na estatística? ela entra como dado. Ela entra como... Então, é uma porcentagem que eu já aprendi, que eu não estou aprendendo aqui. Então, ela entra como ferramenta. Você entra como dado. Isso não é claro para mim ainda, dentro daquilo que você está expondo, o que eu chamo de subdivisão de ferramenta, eu ainda talvez não tenha absorvido esse conceito. E provavelmente eu também não me comuniquei suficientemente. Eu estaria colocando dentro dessa caixa estatística, que também não está querendo dizer que eu estou certo. É como eu estou enxergando nesse instante. Pode ser que isso aí, em outros conceitos, eu venho mudar. Eu vou tentar te dar um exemplo, mas se vocês me provocam, eu vou buscar material para a gente compreender melhor isso. Tá? Por que eu insisto que a proporcionalidade na estatística ela é ferramenta? Porque o pensamento proporcional você aprendeu independente da estatística. E você usa aqui dentro. O pensamento probabilístico, que é um pensamento muito distinto de outras coisas da linguagem, é um pensamento probabilístico. Né? Eu uso ele para melhor compreender as coisas estatísticas. Mas, por exemplo, o pensamento probabilístico ele funciona de um modo muito diferente daquela coisa determinística de resolver uma equação, que é seguir um conjunto de passos, certo? O tipo de pensamento que você usa é distinto. Né? Então, isso daqui, o importante é a gente perceber esse grau de complexidade. Certo? Números vai estar em tudo, vai. Tá? Agora, a natureza, a função numérica, tá? Em algum momento o número vai entrar aqui como linguagem. Não é? Tá? Então, nós vamos ter que reconhecer. Quando eu falo assim, seria interessante ter um eixo específico de proporcionalidade, tem a ver com o seguinte: o pensamento proporcional ele é fundamental. Por exemplo, agora eu vou responder a questão da tabuada da professora Rosilene. Uma vez que você mesma concordou comigo que não envolve raciocínio, construir a tabuada do 5, 05050505, tá? E eu tenho um outro exemplo bastante bacana, que está num artigo que eu vou indicar para vocês, que está publicado no MEC. Uma professora que assim, professora do Paraná, ela falava assim: como é que vocês acham que uma criança está aprendendo a tabuada quando ela faz assim, a tabuada do 3, né? 3, vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Realmente não é, isso não é raciocínio, né? Agora olha o que é raciocínio. Olha o que é raciocínio. Agora vamos construir juntos uma tabuada com raciocínio. Ok? E no final das contas, vocês vão me dizer
dizer qual é o pensamento que nós utilizamos para construir essa tabuada. Tá? Então eu vou pegar propositalmente a tabuada do 13. Por quê? Porque eu sei que vocês não sabem. não domina. Tá. Mas quais são os primeiros elementos da tabuada do 13? O 2 de já. 13. 26, 29. Para. Basta. Por que esses daqui surgiram sem muita dificuldade para vocês? Porque está no nosso domínio. Porque não tem vai 1 quando você está somando 13, é por isso. Então ele é intuitivo, ele é quase visual, ele é mental. Ok? Muito bem, então isso daqui eu não preciso raciocinar muito, porque eu tenho o meu pensamento aditivo, olha lá o que eu acabei de falar, dominado. Dominado até um ponto, né? Quando entra o vai 1, aí eu sou obrigado a sair do esquema, não tem mais o documento, concorda? Tá legal? Tá, tudo bem. O próximo, bom, então esse cara é 13 vezes 1, esse é o vezes 2, e o vezes 4. O que é multiplicar por 4? É multiplicar por 2 duas vezes. Então, multiplicar por 4 é o dobro do multiplicar por 2. Então é o dobro de 26. De cabeça, eu odeio o vai 1. O dobro de 26 é o dobro de 20 mais o dobro de 6. Então é 52. Você viu como surgiu o 52 aqui? Eu pensei na relação entre o 2 e o 4. Mantive a proporção e fiz um cálculo mental baseado na propriedade do 52. Tá? Ok. Qual é o próximo? É vezes 5, não é? Como é que você chegou no 65? Hã? Ah, e você somou. Tudo bem. Então, o teu pensamento aditivo, como o vai 1 aqui, ele não era um cara da pesada, tá? Saiu 65 rápido. E as crianças vão fazer isso. Agora eu vou chegar no 65 para ver uma outra via. 5 é o quê? 10 mil. Yes! Então, é a metade de 130. Metade de 100. Metade de 30. 65. O próximo é vezes 6. Tá? Vezes 6. Ou sai o 78 direto, porque não tem vai 1 também. Ou eu posso pensar, vezes 6 é o dobro de vezes 3. Então é o dobro de 39. É o dobro de 30 mais o dobro de 9. 618. Ok? Então, olha, eu estou fazendo isso e eu estou ouvindo o meu pensamento. Eu estou falando ele em voz alta. O próximo é vezes 7. Vezes 7 é complicado. Eu vou até deixar ele separado. Propositalmente. Tá? Isso me obriga a ir fazer o vezes 8 sem depender do vezes 7. Mas por esse raciocínio, vezes 8 é o dobro do vezes 4. Não é o dobro do 52, é o dobro de 50, mas o dobro de 2, 104. O vezes 9 sairia rápido aqui. 117 porque não tem vai 1. Mas poderia sair como? O 9 é o quê? 1 a menos que 10. 1 a menos que 10. Então ele é 130 menos 13. E aí eu vou fazer, ó, 130 menos 13. Primeiro eu vou tirar 10. Deu 120. Agora eu vou tirar 3. 117. Ou mais 3. Então, para conferir, o vezes 9 é o triplo de vezes 3. O triplo de vezes 3 é 3 vezes 30. 3 vezes 9. 27. Pega 10 desse 27 para completar 100, 117. A gente acabou de ver a construção de uma tabuada, todo funcional, pensamento proporcional, e as propriedades aritméticas. Sabe que eu vim para a verdade, tudo isso? Algumas vezes eu tento trabalhar essa habilidade com os alunos, e já gosto.
e eles têm muita dificuldade. Você acha que devo insistir nisso? Eu acho que você, pessoalmente, cada caso é um caso, tá certo? Então você é o cara que melhor sabe da situação. Minha tendência é ficar híbrido, não desautorizar, não deixar eles com aquilo que é seguro e ao mesmo tempo não deixar de fornecer uma experiência diferente para eles. Entendeu? Então dá para a gente equilibrar isso, né? Uma tabuada do 7 ficaria bonitinha agora. Agora que a gente já sabe, vou fazer a do 7 do mesmo jeito. Eu vou fazer com a canção, eu completo os 3 primeiros. 7, 7, 14, com mais 7, 22. E agora, o 7 vezes 4? Eu dou do 14, 28. O 7 vezes 5 vai ser a metade dos 70 ou... Tá? Eu não fiz o vezes 7 aqui. Eu esqueci. O 7 vezes 6 vai ser o dobro de 3. Então, com isso, sabe, eles não estão aprendendo só a tabuada, estão aprendendo relações numéricas. Eles estão aprendendo isso. Isso que estão aprendendo. Tá? Daqui a pouco eu não esqueci, você colocou alguma coisa sobre potência. Tá? Então, professor, mas assim, talvez eu não me expliquei bem. Quando eu falei do raciocínio, porque assim, o que pega muito nos alunos é que, assim, quando eles vão fazer uma situação problema, por eles não dominar, às vezes, a tabuada, eles perdem um tempo enorme para fazer os pauzinhos. O tempo gasto de energia que ele busca para a construção dessa tabuada do pauzinho e do contado do dedo, ele se perde no raciocínio que ele estava fazendo. Sim, verdade. Por isso que a tabuada é negociável, porque ela é boa para a vida e ela é boa para a escola. E ela é boa para a autoestima. Tá? Porque a gente verifica mesmo na sala de aula, o aluno que tem domínio da matemática, da tabuada, quando ele vai resolver algumas situações de problemas, alguns cálculos, eles fazem com rapidez. E aqueles outros, eles ficam alto, abaixo, em cima. Vou te contar duas coisas. Presta atenção. Uma das coisas que eu fico perplexo é de ir numa escola primária e ver. Vocês conhecem escolas, né? Tá as letras aqui, o português cuida da decoração que ensina a língua, né? E raramente você vê matemática nas paredes. E aí eu pergunto assim, gente, por que não tem uma tabuada na parede? Poderia ter, não poderia? O que ia acontecer? Não, ótimo que tem. O que acontece? Como é que se memoriza? Praticando, tendo atenção, se memoriza, né? Qual é o telefone da minha mulher? Eu sei. Da minha filha? Não sei. Não sei. Tá? Por quê? Porque a gente vai acesso a uma lista alfabética. Então a gente vai atrofiando a memória. Como é que eu memorizo números? Eu acho que se eu com um pouco de esforço eu vou saber da minha vida. Então eu criei o hábito de preciso ligar para ela, primeiro eu olho o número, eu técnico. Tá? Então a memorização passa pelo ritmo, pela frequência, pela experiência, pela significatividade. Qual é o erro do ensino da tabuada da escola normal? Você manda decorar e você pratica pouco. E você é impedido de consultar. Então, um artigo que eu ia dar para vocês, mostrar para vocês, é um artigo, me cobra, por favor, as minhas colegas. Esse artigo, ó, é um livro de 90 páginas, público, tá? Do MEC. Eu vou procurar aqui, ó, vou escrever. Eu tenho 20 páginas sobre tabuada, tá? Ó, eu vou escrever aqui, caderno 8, PNAEC, matemática. Caderno 8, PNAEC, matemática. Ó, caderno 8, PNAEC, matemática. Tá vendo? Tá? Ó, PNAEC é um programa do MEC chamado
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Então eles têm esses livros aqui. São 8 livros. Um é sobre o sistema de numeração. Professores do F1. Levanta a mão. Tenham acesso a esses livros. Eles estão públicos, eles estão no site. Ó, um é sobre sistema de numeração. Outro é sobre as operações. Outro é sobre geometria. Outro é sobre tratamento de informação. Ok? E o 8º sou eu, o autor. Trata das relações da matemática. Isso aqui é uma apresentação de algum desses cursos, né? Ó, aqui estão os cadernos. O 8º não apareceu. Eu vou continuar lá até achar o caderno. Um pouquinho só. Todas. 8, parte do MEC. Pronto. Entrei no portal do MEC. Está aqui o livro. Ok? Esse é o livro. Esse é o livro que eu escrevi. Vamos chegar na tabuada aqui embaixo. Vamos ver onde é que começa a tabuada. Tabuada interessa para todo mundo, certo? Certo? Espera aí. Opa! Começou. Tá. Olha, estou aqui na página 54. Aí eu vou começar a discutir a tabuada. A tabuada interessa para todo mundo. Tem F1, interessa para F2. Certo? Tá. Aqui eu vou discutir o conceito de tabuada. Tem a mesma origem etimológica: tabuada, tábua e tabela. Nas outras línguas não tem 3 palavras diferentes, é uma única palavra. Em inglês é table. Em inglês, tabuada é table, tabela é table, tábua é table. Em francês é tableau, tableau, tableau. Em espanhol é tábua, tábua, tábua. No português tem essas duas visões, essas 3 versões, mas elas significam a mesma coisa. Uma tabuada é uma tabela. Ok? O que a gente faz com tabela? Consulta. Só que a tabuada na escola é proibido consultar. Então você não consultando, você não cria familiaridade. Por isso que eu digo, ó, podia ter uma tabuada aqui, grande, uma tabela. E aí o aluno não tem problema, consulta, tem problema. Aí eu conto uma história. Qual é a história? A história é a seguinte. Ó, antigamente, antes de vender pãozinho por quilo, a gente comprava por unidade, não era? Então eu conto uma história que é verdadeira, que é o seguinte: eu chego na padaria, peço 3 pãezinhos, ele anota. 4 pãezinhos, ele anota. 6, anota. 8, 10, uma dúzia, ele anota. Eu chego lá e falo 17 pãezinhos, ele consulta. No dia seguinte, 17 pãezinhos, ele consulta. No dia seguinte, 17, ele consulta. Quando chega no 7º dia, ele fala, lá vem o louco dos 17 pãezinhos, mas não consulta mais, anota. Anotou por quê? Familiarizou. Ok? Memorizou. Decorar e memorizar são coisas distintas. Tá? Bem distintas. Decorar é um ato quase que obrigatório, não é um ato interno. Então, por exemplo, quem tem um pai que gosta de futebol, que tem aí mais de 60 anos, tá? Pergunta pro pai dele qual era a escalação da seleção brasileira na Copa de 70. Ok? Então, memorizar é uma coisa que você
Você pega umas crianças agora de 10, 11 anos, pergunta qual é a escalação do Barcelona, eles sabem. Então, memorizar é uma ação cognitiva que ocorre naturalmente quando você está numa situação de significatividade. Qual é o papel do professor? Buscar as situações significativas que vão contribuir para que seja memorizado. Então, essa distinção não é minha, tá? Ela é do Owais, ela é do Aurélio, etc e tal. Tá bom? Não compreendi. Oi? Não compreendi a diferença entre Ó, decorar e memorizar. Ó. Quando se torna algo interno. vou ler Aurélio. Aurélio, o termo decoreba. Decoreba, hábito ou mania de decorar, de aprender de cor sem assimilar. É mecânico. O Owais, decoreba, substantivo feminino, ação de decorar dados para prestar exames escolares sem a preocupação de entendê-los ou relacioná-los. Se decora sem assimilar. Atenção, a origem da palavra decor é decoração. Tá? Mas isso se perdeu, porque decorar virou macete para enviar informação, mas sem assimilar, sem relacionar. Nós não queremos que os alunos não assimilem. Nós não queremos que eles não relacionem. Porque relacionar é a base do raciocínio. Tá? Então, eles memorizam se a atividade for significativa, se eles pensarem no seu próprio pensamento, e etc, etc. Tá? É, exato. Certo? Utilizar esse convite. Tá? Então, olha, para quem quiser, são 20 páginas com exemplos, com bastante material, eu realmente varri todas as perguntas que ao longo de 30 anos os professores me faziam sobre a questão da tabuada, e são 20 páginas aproximadamente, que, como resultado final, propostas eficazes, tiradas da escola, tal, sobre como fazer os alunos memorizarem a tabuada. Tá? E aqui está a tabuada dos 13 sinais. Vocês lembram da tabuada dos 9? Lembra da tabuada dos 9? Tá? Você se lembra de que ele falou, quando eu falei 13 vezes 7, ele falou assim, 9 vezes 13, ele falou 10 menos 1. Se eu pensar em 10 menos 1, que 9 é quase 10, 10 menos 1, olha como eu vou construir a tabuada do 9 raciocinando. Ó, 10 menos 1, 9. 20 menos 2, 30 menos 3, 40 menos 4. Você percebeu um padrão aqui? Puro raciocínio aritmético. Não é macete. Então, quando é o raciocínio aritmético, então isso vai servir para um montão de outras coisas, porque é raciocínio, não é memorização automática. Tá? Essa que é a ideia. Então, tabuada é importante, tabuada é muito importante, nós temos que trabalhar e vocês têm a oportunidade de corrigir os erros que foram cometidos com seus alunos quando eles eram crianças. Tá? Deixa eu aproveitar então e falar um pouquinho de potência, tá bom? Para ela. Para vocês. Ó. Atenção, gente. Ainda sobre cálculo. Veja. Eu ainda estou em números e operações, certo? Está vendo isso? Cálculo mental, tabuada, esquemas e quadros, cálculo na reta, algoritmos, multiplicação no quadro, gelógia. Muitos desses nomes você não sabe, isso aqui são estratégias para realizar o cálculo. Tá? Meu objetivo é... O que é o meu objetivo? Desenvolver nos alunos competência de cálculo. Então, o cálculo mental é uma abordagem inegociável. Fazer estimativa é também inegociável. Saber usar uma calculadora é inegociável ou não? Hoje é.
Saber fazer conta armada é inegociável ou não? De certo ponto de vista, eu vou dizer que é inegociável. Mas eu não falaria isso daqui a 20 anos. Tá? Conta armada é um procedimento que ocorre basicamente na escola. Tá legal? Certo? Não. Quem falou? Obrigado. Quem falou que quer ir no vestibular conta armada? Eu falei assim, se o aluno não, se ele não dominar os cálculos, muitas vezes ele não consegue chegar. Sim, claro. Certo? Porque assim, é uma questão de procedimento. Sim. Certo? Ele tem que dominar o processo para ele chegar em algum Sim, caso. mas a conta armada é um procedimento. É um procedimento. Não é que eu falei. o procedimento. Eu falei, é um procedimento. Então vamos lá, vamos fazer uma conta de cabeça agora. Vamos fazer uma conta de cabeça. Uma subtração. Vou apresentar então agora outra coisa para vocês sobre uma subtração. Eu não vou explicar, mas você vai compreender. Tá bom? Tá? 93 menos 47. 2 e já. Demorou. Vocês demoraram. Tá? Agora, ó. Falei que não vou explicar. Ó. Atenção. 93 menos 47. Eu estou no 47. Eu quero chegar no 93. Então, eu andei 3 até os 50. Vai dar 3. Do 50 até o 90 eu andei. Então eu já andei 43. E do 90 até o 93 eu andei 46. Portanto, dá 47. Certo? Aqui está. Então, aí, as 3 ideias da subtração, elas são ignoradas do ensino tradicional. Se trabalha só uma ideia, que é a do tirar. A ideia aqui é a ideia de quanto falta para completar. Então, em alguns países, mas tem altos índices de... Não estou com ele aqui, acho. Deixa eu ver se eu acho. Eu tinha uma coisa para mostrar para vocês. Lá no outro aqui. Mas na verdade, eu ainda não fiz o vezes 7, você viu? Olha lá, ó. Em muitos países se trabalha primeiro o cálculo na reta e depois, só no final, a conta armada. Tá? Como é que é o cálculo na reta? Me dá uma conta para fazer aí. Uma adição. 13 mais 12. Oi? 13 mais 12. Tá bom, vamos pegar o 13 mais 12, mas esse eu sei de cabeça. Mas dá um... 27 mais 86. 27 mais 86. Tá? Então, você quer partir da onde? Você quer partir do 27 ou do 86? Então, vamos partir do 86. Tem que somar 27. Mais 20, 106. Ok? É 27. Mais 4, 110. E mais 3, 113. Só que isso daqui é a fotografia do cálculo mental. Ok? Como é que é a conta armada? Por que eu não deixaria de ensinar a conta armada? Primeiro porque ela tem valor cultural na escola, mas a eficácia dela é pior. Porque os alunos, eles fazem mecanicamente, eles se perdem. Por exemplo, tem aluno que faz assim, 6 mais 7, 13, 8 mais 2, 10. Isso significa que ele está fazendo um jogo de 5 sem significado. Seria melhor que ao invés, que antes de chegar aqui,
a contra-armada pudesse ser desarmada e armada. 86 mais 27. E aqui dá 100, e aqui dá 13, e dá 113. Essa etapa, que é anterior à contra-armada final, ela não é trabalhando na escola. Então o aluno não sabe o que ele está fazendo. Essas coisas são estratégias de cálculo. Por isso que eu digo, ó, quero ensinar algoritmo, quero ensinar as contas. Eles têm modalidade de variar. Só para finalizar antes de organizar o final da nossa conversa. Ó, eu sei que isso aqui é novidade para vocês. Você falou de potência. O que a gente ensina potência? Vamos imaginar o curso? Dizer o que é potência. Depois, qual é o próximo passo? Pedir para ele calcular tanto elevado a tanto, não é? E o que é que ele faz? Multiplica. Ele multiplica. Então, na verdade, o que ele faz é um trabalho de multiplicação, propriamente dito. O estado. E qual é o próximo passo? Propriedade. Tá? E como é que se ensina a propriedade? Se prescreve as regras. Ok? Às vezes não. Então, vamos fazer o seguinte. Oi? Tá. Esse vai ser a última conversa. Último minuto. Ó, atenção, presta atenção. Ó. Vamos pensar uma situação em que faz sentido eu multiplicar 3. Tá? Isso aqui não é novidade, eu sei que vocês fazem. Você tem que pensar que isso aqui é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 5 vezes, que no final das contas só tem 3. Então isso aqui é 3, 4 mais 5. Então a regra não precisava ser prescrita, ela podia sair da atividade. A mesma coisa para a divisão. Mas depois da regra, o que é que se faz? Se dá exercícios mecânicos depois da regra. Tem uma atividadezinha que eu posso fazer para vocês até aqui. Ó, eu tenho que fazer essa conta. Eu tenho essa tabela que é gerada pela calculadora. Tá? Essa conta não dá para fazer na calculadora. Esse número não vai caber. Então a ideia é que o aluno olhe e reconheça: opa, esse cara aqui é 3 aqui. Ou esse cara aqui é 3 a 6. Tá? Então aí vai fazer sentido usar propriedade para resolver o problema. Então assim, você sempre via problemas que nós não conversamos muito hoje, tá? Você sempre pode dar um significado maior para aquele conteúdo, de modo que ele não seja efêmero. Então quando que ele não se torna efêmero? Quando ele me atrai, quando me dá prazer, quando ele me desafia, quando ele se relaciona com uma coisa que é conhecida, quando ele se relaciona com alguma coisa que me é importante. Então, na hora da gente construir um currículo, nós temos que buscar essas coisas que vão vincular o aluno com aquele conhecimento. Caso contrário, o que vai acontecer vai ser que vai entrar por ouvido nessa coisa. Tá? Então, a hora que vocês pensarem nos conteúdos, também pensem que boa atividade pode fazer esse conteúdo se tornar interessante para o aluno. Tá? Ficou faltando na nossa conversa aqui a gente falar um pouco sobre resolução de problemas. O problema de resolução de problemas, que eu já vi isso no relato com vocês aqui, é que se fala muito de resolução de problemas. Resolução de problemas não é conceito, mas não existe matemática sem resolução de problemas. Alguns matemáticos, alguns filósofos dizem assim: ensinar matemática é ensinar a resolver problemas. A história da matemática é uma história que surgiu sempre com problema. Probabilidade, um determinado problema levou dois sábios a querer resolver aquele problema, surge probabilidade. Trigonometria, de modo geral, problemas práticos ou problemas de desafio. Então, pensou um conteúdo, sempre pensa um problema, uma motivação, alguma coisa para fazer aquele conteúdo, uma verificação.
Que pé que a gente está? Discutimos. Ela vai distribuir. É que a gente precisa fazer uns combinados. Ou seja, nós vamos fazer o combinado enquanto ela distribui. Você já vai falar o que é? Não. Não, esse vai ser Ó, terminado. o que nós fizemos ontem? Eu coloquei no centro e senti o retorno visual e a participação de vocês a ideia de conteúdo inegociável. E o que é que sustenta o conteúdo inegociável? A necessidade do desenvolvimento do raciocínio, do valor cultural, tá? Ok? Temos que chegar a um acordo que esse conteúdo inegociável ele tem que ser enxuto. É o que torna ele inegociável. Tá? Depois nós vamos ver sobre o significado de outros conteúdos para alimentar o vínculo desse aluno com matemática. Nós temos que fazer as coisas de modo que ele veja a matemática fora da sala de aula. Não tenham uma pretensão que alguém pode aprender matemática só participando de aulas de matemática. Não, você aprende, se desenvolve matemática, quando você conecta aquilo que aparece na aula nas outras partes da sua vida. Esse aluno ele tem contato com matemática, se você der uma aula por semana, por dia, matemática, 1 hora ele tem contato com matemática, mas ele tem 15 horas na vida dele que a mente matemática dele não pode ficar apagada. Então ele tem que ver as